Olá, estamos com mais um programa Saúde em Foco e nessa semana estamos discutindo sobre a temática cuidados paliativos. Para a gente dar continuidade a esse tema, a gente trouxe aqui mais uma vez o Dr. Vinícius e a doutora Débora, que vão falar um pouquinho para nós em relação ao que acontece e como que a gente reage a essa situação. Para que a gente possa explanar um pouquinho mais, eu queria pedir para o Dr. Vinícius para dizer um pouquinho em relação à questão de como que o paciente, no bloco central de toda essa questão de cuidados paliativos, envolve toda uma gama de ações aí do profissional de saúde. Então, durante a semana a gente discutiu um pouco a definição de cuidados paliativos, falamos da história dos cuidados paliativos, gastamos um tempo importante quanto aos princípios, né? Já que cuidados paliativos não são focados em protocolos, mas em princípios. A gente tem alguns nortes que a gente busca para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida e a família tenha aceite o que está acontecendo e não sofra excessivamente com o luto. Todos os princípios, na verdade, dos cuidados paliativos. E hoje a gente chega a uma parte um pouco mais prática, então. Cuidados paliativos, a gente, como você pode ver na imagem que eu trouxe, a gente traz desde a gestão da doença, que é, digamos, a medicina tradicional, que é a doença, como eu trato, que eu espero, sintomas físicos, psicológicos, social, espiritual, questões práticas, entra muito naquele princípio de dar uma estrutura para o paciente, para a família manejar a doença. Os cuidados de fim de vida, que são um tema bem importante, bem específico e bem sensível, a perda do luto. Eu trouxe para a gente conversar um pouco agora alguns pontos que eu acho que são mais preeminentes quando falamos de cuidados paliativos, doenças oncológicas, que é muito relacionado, mas ainda das outras doenças. Mas a dor, quando a gente pensa em cuidados paliativos, todo mundo pensa, não pode ter dor. Existe até uma frase, eu não vou recordar agora quem falou, mas era um médico que falou assim: paciente meu não pode morrer de fome, de sede, de dor ou de loucura. Porque às vezes uma doença vai causar a morte por uma insuficiência respiratória grave, que não vai conseguir sair da ventilação mecânica, do ventilador, e vai pegar uma infecção e vai acabar falecendo. Às vezes vai causar um distúrbio de eletrólitos, de sódio, potássio no sangue, não vão conseguir corrigir. Às vezes a função renal vai estar tão prejudicada, o paciente vai fazer um edema importante e vai acabar e não vão conseguir tratar. Às vezes vai ser uma alteração neurológica que vai cursar com a morte. Isso às vezes nem sempre a gente vai conseguir evitar. Mas fome, desnutrição, desidratação, dor e o delírio a gente consegue tratar, a gente consegue evitar. Não é porque o paciente vai invariavelmente virar óbito que a gente tem que deixar ele sentindo esses sintomas. E a dor foi sempre muito taxada, porque com a evolução da medicina a gente conseguiu abordar a dor de maneira melhor, mas antigamente muitas vezes não tinha um tratamento adequado, a gente ia até um teto, a partir disso o paciente tinha que tolerar a dor. E é difícil, né? Você é extremamente olhar para complicado. isso acontecer, né? Eu trago uma imagem que eu já usei em algumas outras apresentações minhas, que é de um paciente sentindo dor, mas é um desafio você ficar olhando 30 segundos para essa imagem sem sentir angústia, sem sentir uma vontade de fazer alguma coisa. Por isso mostra um caráter da dor. A dor é muito mais do que um sintoma físico. A dor, ela, a partir do momento, especialmente quando ela é extremamente intensa ou quando ela é crônica, o paciente que fica 30 dias, 40 dias, 2 meses, 3 meses com dor, ela começa a ter um caráter emocional, ela começa a ter limitações, ela começa a aumentar um desespero, aumentar uma angústia. O paciente entra em quadros depressivos, o paciente muitas vezes pode até ter ideação suicida e a vida de fato cometer suicídio pela dor. A gente tem até aquele caso de uma atleta, se não me engano, da Noruega, para-atleta, acho que é tricampeã olímpica, que ela tinha uma dor crônica refratária e ela era totalmente plena, conseguia fazer suas atividades físicas, foi tricampeã paralímpica e queria fazer eutanásia, e lá era permitido. Porque ela queria fazer eutanásia, porque ela falou que ela convivia há mais de 10 anos com uma dor excruciante e que há alguns anos mesmo com a medicação máxima ela ainda tinha muita dor. E para ela a vida era um eterno sofrimento pela dor. Então você tem uma noção de quanto isso pode inferir na vida do paciente. E às vezes não é uma dor intensa, excruciante, às vezes é só uma dor contínua, que fica lá, lembrando o dia inteiro. Você vai pegar um copo, você tem dor. Você vai pegar o controle da televisão, você tem dor. Você se emociona, já começa a doer. Então, a gente tem que ter uma noção que a dor, ela tem esse foco principal porque ela é realmente, muitas vezes ela é até desprezada
por quem está perto e por quem cuida, porque só entende a dor quem sente a dor. Não é que nenhum vômito que você vê a pessoa vomitando, ou a pessoa com sangramento que você percebe que está sangrando, a pessoa que está em delírio que você vê que a pessoa está fora do seu estado normal. Às vezes a dor a pessoa não demonstra, e às vezes a dor até existem, né, doutor, medidas para você realmente mensurar a dor, né? Existem alguns tipos de escalas que você mensura a dor, mas é algo tão assim subjetivo de cada pessoa, né? Porque para mim, o que é uma dor 3 para você e o que é uma dor 3 para você? E às vezes a dor crônica também, né? A dor crônica, às vezes o paciente está com tem aquelas escalas da face, né, que pela cada paciente, mas alguém está convivendo com dor, às vezes muda, tipo, ela está com uma cara normal, mas ela está sentindo uma dor importante. Acho que aquilo está tão habitual para ela que ela está com dor, está sentindo, mas acho que ela nem expressa mais em relação a, né, a parte facial. E isso muda até o tratamento. A gente tem uma escala para tratar a dor que começa com analgésico simples, o paracetamol, a dipirona, daí você associa um anti-inflamatório, daí você coloca um medicamento opioide da família da morfina, mas mais fraco, depois a morfina mais forte. E às vezes é mais forte que a morfina, às vezes com medicações que são com adesivos na pele que passam essa medicação. E alguns tipos de dor, em alguns momentos, você começa com antidepressivos, medicações para alteração do nível de consciência, e às vezes até sedativo, medicação para o paciente ficar sonolento e dormir, porque ele não tem a dor. Então você tem uma gama de tratamentos, mas você tem sempre que pesar o custo-benefício, porque algumas medicações vão alterar o nível de consciência dessa pessoa. Então, tem que começar a pesar, será que é um pouquinho de dor ou ficar o resto da vida dormindo? O que é interessante nesse momento eu avaliar em relação mas à dor, nunca desprezando a dor do paciente, sempre tentando buscar uma analgesia e tirar a dor. Porque a dor a longo prazo ela pode ser um fator desencadeante para um quadro depressivo e piorar em muito a qualidade de vida, que é o nosso objetivo principal no cuidado paliativo. Tem pacientes que até fazem controle de dor via contínua, né, doutor? Em relação a UTIs, né? Pacientes que estão em UTIs. E existem pacientes que têm bomba de infusão de morfina e de fentanil, que é um medicamento muito mais forte que a morfina, que o paciente regula. Ele tem como regular a quantidade que ele quer da medicação. Porque às vezes ele tem um momento do dia que tem uma dor mais intensa e ele mesmo libera a medicação. A questão é que é um tratamento mais caro, mais difícil de acesso, no Brasil a gente não tem tão disponível. Mas que em países de primeiro mundo já é uma opção, porque às vezes a dor é tão intensa e varia tanto no longo do dia que não adianta deixar de horário. Você vai tomar um de manhã e um de tarde. Às vezes o paciente acorda na noite com a dor intensa. Daí ele não vai tomar porque é só de manhã e de tarde, ele vai ter que esperar 5 horas para tomar o remédio agora. Às vezes uma dose menor ele libera ali para aguentar até a próxima dose da via oral da medicação. Né? É importante a gente lembrar também que a dor por si só, ela acaba ocasionando fisiologicamente no corpo alterações, né? Então, muitas vezes o paciente entra com frequência respiratória, frequência cardíaca alterada, a gente pensa que é só mais uma ansiedade, mas se a gente for ver a causa raiz lá atrás, muitas vezes é a dor que está causando tudo isso, né? Então, quantos pacientes não chegam no departamento de emergência e todo mundo fala uma crise de ansiedade? É um PT, né? É o famoso PT. Né? Querem que dê um Rivotril, um diazepam para o paciente para ele se acalmar e ir embora. E às vezes não, às vezes tem uma causa base que deve ser tratada. Às vezes você só está diminuindo a dor, às vezes a dipirona intramuscular é o melhor calmante que esse paciente podia ter. Porque às vezes ele não tomou nada em casa, está com dor, está angustiado 5 dias, se dá um analgésico, o paciente se acalma. É o mesmo caso, só que de um ponto de vista diferente, da hipertensão. O paciente chega com uma pressão muito alta no hospital, todo mundo pede para o médico fazer uma medicação para diminuir a pressão dele. Daí você olha, mas o que está acontecendo? Não, eu torci meu tornozelo, estou com uma dor insuportável no tornozelo. Você faz a medicação para a dor, deixa o paciente 15 minutinhos sentadinho, calminho, a pressão está normal. E você não fez uma medicação que não era necessária. Né? Então esse olhar diferenciado, né, em relação a todas as coisas é importante, né? E quando a gente fala em percurso normal da doença, Débora, o que a gente pode trazer em relação à parte emocional, em relação à parte psicológica dos pacientes em si? Então, com o cuidado paliativo, né, a gente pode fazer com que o percurso da doença ele siga linearmente, né, de uma forma retilínea, né, ou até a gente sabe que a cura, né, não vai haver, né, mas existe uma possibilidade de qualidade de vida, mas que seja retilíneo, né. E se com a falta do cuidado paliativo ou uma não adesão ao cuidado paliativo ou o paciente não aceitação, né, desse diagnóstico, você pode haver um adiantamento até, vamos dizer, né,
do óbito, né, a pessoa não seguir com um curso, entre aspas, com um tempo de vida esperado, porque não conseguiu dar conta do diagnóstico, todo esse acompanhamento. Né? É algo muito complexo, né? A pessoa tem a vida dela, os planos para o futuro, e daí chega uma doença e muda tudo, né? Daí você tem o tratamento que tenta fazer ela voltar para onde ela estava. Às vezes o tratamento não consegue, às vezes consegue, raramente a gente consegue cura, às vezes não consegue. Às vezes ele dá uma melhorada, prolonga a vida, às vezes o tratamento piora o caso. A gente tem, às vezes, fez o procedimento cirúrgico, piorou depois da cirurgia, pegou uma infecção no hospital e acabou encurtando ainda mais. Então é uma incerteza que atrapalha muito a parte de vista emocional do paciente. É um paciente que ele vai dormir hoje sem saber se ele vai dormir amanhã ou se vai acordar amanhã. E ocorre, Débora, nesse sentido de as pessoas que recebem esse cuidado paliativo, quando a gente tem essa ideia de que existe um percurso normal da vida, tal, a pessoa já imediatamente interrompeu os planos futuros, como o Dr. Vinícius falou, e fala assim, não, agora não posso fazer mais nada. Né? Então... Alguns sim. É interessante que tem alguns que vão para um viés muito negativo, né, e largam tudo, né, e falam não quero saber de mais nada e morrem em vida, né, vamos dizer assim. E alguns resolvem realizar desejos recalcados, vamos dizer assim, né, que falava não, isso não é para mim, ou né, alguma coisa assim, e resolve, agora eu vou pular de paraquedas, agora eu vou fazer coisas que eu queria mesmo, e acaba vivendo depois de ter um diagnóstico, entre aspas, de morte, né? Então, existem dois viés, alguns que não tinham coragem de viver, né, vivem, e alguns que estavam num percurso tranquilo de vida, acabam entregando-se, né? Isso depende do estilo de vida de cada um, mas é muito, muito comum de ver alguns que, pelo menos durante um espaço de tempo, deem uma patinada, vamos dizer assim, dê uma desistida, né? Para depois, se houver, né, um engajamento e um cuidado, se tiver uma equipe, retomem, né, a sua caminhada. É o normal que a gente considera, né? Bom, então para poder continuar esse bloco, nós vamos para um rápido intervalo e daí vamos dar continuidade a essa temática que está tão legal aí nesses últimos dias que a gente vem abordando. Espero você, não saia daí.